diante disso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que monitorar principalmente os preços dos fertilizantes, que são os insumos que mais subiram para a safra 22-23. Já é sabido que essa próxima temporada vai ser talvez a temporada mais cara para o produtor brasileiro das últimas décadas, e isso é assunto para a gente tratar agora com o meu amigo Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, que já está conosco para a gente começar muito bem essa semana, né, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Nós é que agradecemos a gentileza de aceitar o nosso convite. Jefferson, na semana passada, vou direto ao ponto. Na semana passada, nós tivemos uma derrocada das commodities e, no movimento contrário, a gente viu os preços da ureia subindo agressivamente. Esse movimento tende a continuar e por que ele aconteceu? Então, Carla, primeiro, como você comentou, nós tivemos uma queda no preço do milho, pelo que eu estou acompanhando, e em contrapartida, um aumento no preço da ureia, ou seja, queda no poder de compra do produtor, que nós sempre enfatizamos, que é o mais importante, na minha opinião. A relação de troca do produtor sai de 61 sacas na cidade de Sorriso para 77 em uma semana. Um cenário muito complicado. Por quê? 61 sacas estava se aproximando de uma média histórica. A partir do momento que eu tenho esse aumento tão considerável, eu acendo um novo sinal de alerta. Será que esse movimento pode perdurar para cima? Ele vai voltar? Fica um sinal de alerta para o produtor. E por que aconteceu isso? Pela combinação que você falou. O preço do milho caiu e a ureia subiu. E a ureia está subindo porque nós temos uma pressão novamente pelo gás natural. Há 2, 3 semanas, nós alertávamos nossos clientes, nossos assinantes aqui, sobre esse problema. Na minha opinião, o grande vilão para as cotações dos nitrogenados nesse momento e provavelmente para o segundo semestre será o gás natural na Europa, como foi no ano passado. Mesmo sem a guerra, a Europa já enfrentava um problema bastante complicado com que as empresas por lá no ano passado reduzissem a produção de amônia ou até mesmo paralisassem a produção. E agora esse discurso volta ao mercado. Será que com esse aumento tão expressivo nas cotações do gás natural, que nós estamos vendo o contrato holandês e o contrato no Reino Unido, as plantas na Europa não podem parar também a produção no segundo semestre e, consequentemente, eu voltar a falar de um aperto no quadro de oferta e demanda, com uma Índia que precisa comprar um grande volume ainda até o final do ano, um Brasil que retoma as compras e os americanos que entram ali no último trimestre do ano. Então, você percebe que todas essas complicações levaram a um aumento de 15% para a ureia em uma semana aqui no Brasil. É muito considerável, cara. Uma semana é bastante coisa. Jefferson, como é que você está entendendo esse mercado do gás natural agora? Porque a gente está falando de uma série de problemas, a gente está falando de possibilidade de novas sanções à Rússia. O mercado ainda está muito incerto, muito nebuloso? Bastante incerto, cara. Bastante incerto dos dois lados, né? Nós temos esses dois lados, tanto do fertilizante como do gás natural. Eu diria para você o seguinte, se nós não tivéssemos esse problema que nós tivemos há 2 semanas, uma escalada muito grande do gás natural, por exemplo, na Holanda, os preços da ureia no Brasil, eles teriam uma tendência de queda até pelo menos o início de julho. Nós estávamos caminhando para isso. As cotações da ureia no mercado custo e frete estavam sendo negociadas a $530. Tinha uma perspectiva até, inclusive, de chegar a $500. Mas só que há 2 semanas o gás natural explodiu lá na Holanda e, consequentemente, nós vimos uma resposta muito rápida por parte da ureia também, subindo forte. Então, consequentemente, o produtor teve uma janela bastante importante, nós até falávamos sobre essa janela, analisando a relação de troca, que era uma relação que vinha de uma queda bastante importante, e agora, infelizmente, em uma semana nós vemos uma mudança muito grande nesse cenário. Infelizmente, foi rápida. Na quinta-feira retrasada, eu me lembro que nós mandamos um alerta aqui para os produtores, mostrando que o mercado futuro de nitrogenados, tanto nos Estados Unidos, como no Egito, como também no Brasil, já começava a esboçar alguns sinais de aumento no preço pelo gás natural. Então, lá na quinta-feira, se o produtor tivesse pensado em alguma coisa, ele conseguia ainda comprar alguma coisa bem atrativa no mercado brasileiro de ureia. Conseguia. Infelizmente, na quarta-feira passada, que nós vimos uma mudança acentuada, com as empresas, inclusive, retirando suas listas em alguns momentos. Porque existia uma possibilidade de uma correção maior no custo de frete. E aí, consequentemente, você vê um aumento. E, Jefferson, é interessante que isso tudo aconteceu num momento também onde nós tivemos um aumento do dólar frente ao real, o que pode ter trazido um cenário ainda mais complexo para o produtor brasileiro. É exatamente isso, exatamente. Então, nós tivemos uma contribuição por parte dos preços em dólar por tonelada, e aí, quando nós fazemos a conversão,
nós vemos o quê? Um aumento ainda maior em reais por tonelada, infelizmente. E o produtor está muito atrelado a isso, né? A compra em real por tonelada fica muito presente. Então, se ele vê um aumento nessa magnitude, também as compras antecipadas acabam segurando um pouco. Qual que é a coisa importante que eu vejo, Carlos? E não é só aqui no Brasil, mas internacionalmente falando. Na semana passada, quando nós vimos esse aumento para os preços da ureia, olhando as referências no Egito, nós vimos uma movimentação também grande de compra por parte dos importadores internacionais. Eles estão vendo que esse cenário de aumento ele pode ser um pouco mais duradouro e aí, consequentemente, prejudicar um pouco a margem, assim por diante. Então, nós tivemos 2 pontos. Primeiro, o gás natural e, segundo, uma demanda que estava um pouco retraída, ela volta a ser representativa. Jefferson, isso chegou para os outros fertilizantes e essa movimentação, por exemplo, foi uma movimentação da ureia, ela impacta imediatamente nos demais grupos de fertilizantes, dando algum sinal para os participantes ali do mercado, ou eles caminham muito de forma muito independente e principalmente nesse momento carregam essa independência mais forte? Como é que ficou esse movimento e o impacto disso para os outros grupos de fertilizantes? Se nós olharmos, primeiro deixa eu até dar uma separada, olhando ainda os nitrogenados, eu não vi nenhum impacto tão acentuado para o sulfato de amônio, por exemplo, olhando as referências custo e frete, nós não tivemos, mas certamente vamos ter uma correção. Pelo andar da carruagem, nós temos a grande tendência de ver uma correção já para o sulfato de amônio. Olhando o cloreto de potássio, ele segue estável na semana passada, olhando 1.100, 1.075 custo de frete Brasil. Para o MAP, nós vemos também os preços próximos a $1.000. Lembrando que lá no mês de abril, comecinho de abril, as cotações do MAP estavam a $1.300. Agora, nós estamos acompanhando ele se aproximando de $1.000, com uma leve queda até mesmo o custo de frete. Agora, esse movimento do preço do gás natural pode afetar um pouco as cotações também do MAP, por exemplo, que depende da amônia para a sua produção. E aí afeta também os fosfatados. E que caminho a gente deve fazer, portanto, a partir de agora, Jefferson? A gente tem que ter atenção a mais algum outro fator ao lado dessa condição? Temos que nos atentar a isso de uma outra forma? O produtor tem que garantir algumas compras agora, evitando um momento onde os preços possam subir ainda mais? O que você está entendendo agora da tradução disso tudo para o produtor brasileiro, para a formação das nossas relações de troca? Olha, Carla, primeiramente, mais do que nunca, aquela conversa que nós tínhamos de que cada caso é um caso, ele faz muito jus nesse momento. Nós tivemos um exemplo na semana passada, na terça-feira, o produtor conversou comigo, ele falou, consegui comprar uma ureia, referência Rio Grande do Sul, Porto de Rio Grande, é R$3.200, um exemplo prático, 3.200. Na quinta-feira eu conversei com o mesmo produtor, ele comentou comigo que a ureia lá, que ele pagou 3.200, ela estava a 3.900. Esse mesmo produtor que eu conversei, ele falou assim, tomei a minha posição. Outro produtor, ele não conseguiu comprar uma ureia, por exemplo, nessa faixa de 3.500. Ele já sentiu um aumento maior. Nós já estávamos falando de uma ureia no Mato Grosso, na quinta-feira, próxima a R$4.000. Então, cada caso é um caso. O produtor ele tem que consultar as empresas, ver quais empresas estão trabalhando com preço mais atrativo ou não. E, sobretudo, Carla, fazer esse gerenciamento do risco. Ele precisa vender o milho, se ele comprar essa ureia, para ele travar essa relação de troca atualmente. Nós temos um risco nas duas pontas, um risco no nitrogenado e também no preço do milho. Caso o preço do milho continue uma derrocada, a relação dele piora ainda mais, que não é vantajoso no final. Então, mais do que nunca, essa gestão de risco ela é muito importante num cenário incerto, como o que nós vivemos agora. Ele precisa fazer essa gestão das duas pontas, tanto do grão como também do fertilizante. A gente vê uma recuperação importante hoje das commodities em relação à última semana, mas o milho é uma exceção hoje, né, Jefferson? Cai quase 1% na Bolsa de Chicago agora, no momento onde tudo isso está acontecendo. Nessa última semana, para começar, nessa segunda-feira, as relações de troca apresentaram uma piora para o produtor? Apresentaram. Como eu até comentei no início, nós estávamos com uma relação de 61 sacas referência a Mato Grosso, isso pensando no milho 23, claro. E sim, agora nós já trabalhamos com uma relação superior a 75 sacas, mais ou menos. Olhei. Pela combinação, né? Vamos lá, a ureia subiu forte, bem forte, e o milho teve uma retração. Consequentemente, certo, você piora o poder de compra do produtor. Você diminui o poder de compra dele, infelizmente. É essa a situação que nós estamos vendo nesse momento. Certo. Jefferson, para a soja, o que a gente pode destacar quando a gente pensa em relações de troca?
Carla, primeiramente, em relação à soja, nós também tivemos uma queda na semana passada, o fertilizante estável, o cloreto e o MAP, pelo que eu estou acompanhando, a relação de troca, infelizmente, deu uma piorada pela soja agora, pela soja. O produtor tem uma janela cada vez menor, isso é um fato, Sim. pensando na soja 23. Ele tem que ficar atento a um ponto que eu chamo de logística, obviamente. Ele tem que ficar atento a essa logística. Nós já tivemos problemas no ano passado em relação a tudo isso, e agora também, eu acho que além de preço, ele tem que olhar essa janela de entregas do fertilizante dele, para ele não ter preocupações na hora de começar os seus trabalhos de semeadura. Acho que esse é o ponto mais importante. Embora, Carla, nós temos um sentimento hoje, até olhando as importações, eu destaquei recentemente, de acordo com os dados do Ministério do Comércio Exterior, nós temos uma importação recorde para o período de janeiro até maio. Nós não temos precedentes para esse volume. Os estoques realmente estão muito elevados. Só que, além de preço, o produtor tem que ver essa logística interna. Como que nós vamos estar daqui a um mês e meio? Então, é um fator importante. A relação de troca teve uma queda em relação ao pico atingido no mês de abril, mas ela ainda está distante do mês de fevereiro, que é o período que antecede a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Mesmo com a queda, nós estamos distantes daquele período. Quando nós olhamos em relação à média, nós estamos muito distantes, o que sinaliza cada vez mais que o produtor deve reduzir a sua adubação. Provavelmente ele vai fazer esse movimento. Nós estamos acompanhando, até fizemos um levantamento recente com produtores, fazendo uma pesquisa aqui com os nossos clientes. A grande maioria deles comentou que irá reduzir nas áreas que são possíveis. As áreas novas é uma outra conversa, mas nas áreas mais consolidadas, eles irão reduzir a adubação. Ou seja, a gente vai ver uma confirmação de um cenário que a gente vem conversando desde o final do ano passado, né, Jefferson? E a gente viu isso se estendendo. Jefferson, você citou a questão do cloreto de potássio e citou a questão das importações recordes. Todos esses números, eles continuam te impressionando ou eles fazem sentido para ti diante de todo um movimento que nós tivemos do governo brasileiro de garantir esses produtos russos chegando ao Brasil? Como é que você está entendendo essa nossa importação recorde de fertilizantes? Olha, cara, realmente ele impressiona, na minha opinião. Ele impressiona, porque nós não trabalhávamos com esse cenário em fevereiro. As empresas não trabalhavam com isso. Nós tínhamos uma perspectiva de redução na oferta brasileira. Nós tínhamos essa perspectiva. Agora você percebe que o discurso é muito diferente lá de fevereiro. As coisas elas foram caminhando a partir do mês de março, mês de abril, mostrando que, além da Rússia continuar exportando, nós tivemos um aumento muito considerável nas importações de produtos vamos pegar o cloreto de potássio canadense. Nós tivemos um aumento bastante considerável de super simples do Egito. O Egito aumentou a participação no mercado brasileiro em 170% de janeiro até maio. Nós tivemos um aumento considerável da Nigéria, por exemplo. Então, além da Rússia continuar, os outros países também aumentaram a participação, porque o risco era muito grande. Nós tínhamos essa concepção. E as empresas, para prevenir ou mitigar esse risco, obviamente, elas anteciparam as compras. E, consequentemente, nós estamos vendo hoje a importação recorde aqui para o Brasil. Nós devemos consolidar o primeiro semestre com um número bastante expressivo, garantindo a nossa soja e caminhando para garantir as demais culturas, ao que tudo indica. O maior problema, na minha opinião, ele foi superado. Lá em fevereiro, depois da guerra, início de março, ele era muito presente no mercado, cara. Pode ter certeza disso. E o que leva a esse aumento nos estoques era esse risco que nós tínhamos lá. As empresas elas observavam que o mercado realmente pode passar a ter um colapso se a Rússia deixar de exportar. E aí eles anteciparam as compras, aumentando em outros locais. Ou seja, aquele risco de desabastecimento que era uma sombra em cima do agronegócio brasileiro parece que se dissipou. Parece que sim. Ao que tudo indica, sim, né? Se até agora nós não tivermos nada presente, provavelmente nós vamos continuar tendo importações bastante grandes de fertilizantes. Qual que é o ponto? Provavelmente no segundo semestre, o comprador, eu digo o importador, ele vai ficar mais atento à demanda. Porque hoje nós vemos algumas empresas com uma situação complicada em relação ao estoque aqui no Brasil. Estão com os estoques bastante elevados. Então, eles vão ficar mais atentos a essa questão da demanda por parte do produtor. Provavelmente. Eu acho que nós não vamos terminar o ano com tanta importação assim. Provavelmente tende a diminuir por esse lado da demanda do produtor, que deve ser menor nesse ano. Jefferson, a gente está o tempo todo falando sobre esse comportamento do produtor, né? Você
mostrou, ele trouxe algumas orientações do que ele precisaria fazer, já afirmou mais de uma vez que as janelas deles não só estão mais curtas, como estão menos frequentes. Ele tem aproveitado essas janelas, você tem visto um aumento das negociações com os fertilizantes, o produtor está avançando com os seus negócios ou está atrasado em relação a anos anteriores, às médias, ao ano passado? Como é que a gente está nessa compra, nessa aquisição dos insumos, na aquisição dos fertilizantes? Ele está atrasado ainda, cara, tanto para o safrinha como também para a soja. O produtor brasileiro ele está mais cauteloso para comprar. Nós temos um caso emblemático no Rio Grande do Sul. Conversei com alguns produtores que precisavam da ureia para o trigo, não tinham comprado ainda. Veja a janela, extremamente curta. Então, o produtor está deixando para realmente a última hora, porque a relação ela não é favorável para você antecipar. Essa queda na ureia, ela trouxe algumas negociações antecipadas para o milho safrinha 23, no Mato Grosso. Depois ela deu uma recaída. E na semana passada nós vimos um bom volume novamente sendo comercializado no mercado brasileiro. Devido a esse aumento, o produtor falou, poxa, será que o problema vai continuar, o aumento vai ser um pouco maior? Então ele saiu às compras na semana passada. Vamos ver como é que vai ser essa semana em relação a esse apetite do produtor para o milho safrinha 2023. Qual que é a característica interessante, Carla, que eu estou analisando agora? O produtor que comprou para a soja, já está tudo garantido, ele está olhando o milho safrinha 23. Só que os produtores que ainda não compraram para a soja, obviamente, eles não estão de olho no milho safrinha 23. Sim. Então você vê essas duas pontas aí também. Existe um percentual de produtores para a soja, que ainda não compraram, isso é muito regional, obviamente, e uma grande quantidade para o milho safrinha 2023. É uma preocupação, né, Jefferson? Porque não só eles entraram, então foram às compras na semana passada com os preços subindo, como eles foram às vendas também para vender milho, para vender soja, com os preços em queda. Então, quer dizer, a gente ainda precisa refinar a gestão, o produtor ainda precisa continuar buscando educação financeira para participar do mercado, mas em momentos mais oportunos, né? Não sair comprando fertilizante quando está subindo, com medo de subir mais, e nem vendendo grão com medo de cair mais. Exatamente. Tem que aproveitar essas oportunidades de queda, né, cara? Eu vejo assim, inclusive nas conversas que nós tivemos, como eu falei para vocês, citei o exemplo há 2 semanas, esses sinais do gás natural, eles começaram a ser apresentados no início do mês de junho. Nós começamos a ver algumas preocupações, inclusive eu falava, o calcanhar de Aquiles para os nitrogenados realmente é o gás natural. Realmente é o gás e não tardou. Eu, particularmente, achava que nós teríamos algum reflexo um pouco mais para frente, no início de julho, mas não. Nós tivemos um reflexo antecipado disso ainda no mês de junho, devido a uma escalada muito grande do gás. As empresas de nitrogenados, elas ficam preocupadas, porque nós já vimos esse cenário recentemente. Nós já vimos todas essas complicações em relação à oferta de gás natural para a indústria europeia de nitrogenados. E a partir do momento, reafirmo, que você tem um gás caro, que você tem uma oferta em xeque, significa que as margens das indústrias elas acabam caindo muito no continente europeu e, consequentemente, elas reduzem a produção ou até mesmo param. E aí você gera no mercado um choque de oferta e demanda. Sabendo que nós temos que ver ainda alguns leilões da Índia até o final do ano, o Brasil tem que comprar mais e os Estados Unidos voltam a comprar também. Então você percebe que essa demanda que hoje ela é fraca, ela tende a despertar no segundo semestre. Pois é. A gente tem que analisar tudo num conjunto. Inclusive, Jefferson, para a gente finalizar, eu queria ainda a sua perspectiva sobre a China, porque nós vimos que desde outubro permanece a ausência da China nesse mercado. Você já alertava sobre isso, você já falava, não acho que volta. Carla, não vamos contar com a volta da China, principalmente aí para os fosfatados, o quanto antes. E realmente a China segue ausente do mercado, né, Jefferson? Ela está participando um pouco mais agora, cara. Nós vimos olhando internacionalmente, recentemente nós tivemos um leilão por parte do governo de Bangladesh, comprando DAP, MAP, melhor dizer, DAP, corrigindo, DAP no mercado internacional, e a China participou com a metade do volume, mais ou menos 400 mil toneladas, das 800 mil toneladas. Então ela volta, inclusive essa notícia que eu estava acompanhando você falando sobre essa possibilidade de Xangai, etc., voltando, né? Saindo desse problema do Covid, traz um pouco mais de esperanças para o mercado. O que é importante, cara? Eu estava fazendo um levantamento. Se nós pegarmos aí os meses de março e abril, a China reduziu em 40% as exportações de fertilizantes desse ano.
desse ano. Ela exporta muito sulfato de amônio, inclusive é o maior fornecedor para o Brasil. E o sulfato ela não parou de exportar no ano passado, ela continua. E, consequentemente, claro, nós temos uma tranquilidade maior para esse ponto de nitrogenado. Agora, ela volta, aos poucos ela está voltando. Com o aumento dos casos de Covid no mês passado e até mesmo um pouco antes, nós vimos o mercado um pouco apreensivo em relação a isso. Até existiam algumas ofertas da China, mas o mercado não estava tomando posição. Agora ela volta com um pouco mais de força. Eu acredito que no segundo semestre eles superarem esse problema, nós podemos ver uma participação maior da China em fosfatados, por exemplo. Mas ainda é um risco, cara. É um risco por parte da China. Bom, fato é que os sinais de alerta permanecem, tivemos momentos melhores para compras, mas o produtor ainda precisa ter atenção a essas janelas que ainda podem se abrir. Em suma, a nossa conversa fala sobre isso, né, Jefferson? Exatamente. Cara, esse exemplo da ureia é o mais, eu acho que emblemático, né? Vamos lá. Uma semana, 15% de aumento contra 47% de queda nós tivemos do dia 1º de abril até o dia 15, mais ou menos, de junho, né? Então, você percebe a volatilidade que nós estamos enfrentando para o mercado de fertilizantes, o que não é algo comum nós pegarmos em anos anteriores. Essa volatilidade, ela assusta bastante, porque nós não estávamos acostumados com esses movimentos no fertilizante. E agora nós estamos vendo muito bem. Por isso que a gestão é muito importante do lado da compra também. Uma semana, nós estamos falando de $100 a mais nos preços da ureia no Brasil. $100. É muita coisa, cara. É muita coisa. Jefferson, sempre bom ter você com a gente, sempre bom ter as suas análises muito detalhadas e muito amplas. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Carla, muito obrigado. Uma excelente semana a todos e bons negócios, claro. Obrigada. Excelente semana para você também, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.